Irmãos, agora dando continuidade ao capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Pai, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Pai, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Pai aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semieis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Pai, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e vai, porque a ira ardente do Pai não se desviou de vós. De nós sucederá naquele dia, diz o Pai, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefados. Então disse eu: Ah, Pai, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento brasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para a limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte. Então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sou o destruidor, como nuvens, o seu carro como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores, e levantam a sua voz contra a cidade de Judá, como os guardas de um campo. Eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Pai. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas, a tua calamidade, que é amarga, atinge a teu próprio coração. A meu coração, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas. Num momento as suas lonas, até quando terei de ver bandeira, terei de ouvir a voz de trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Pai, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Pai: toda a terra está assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlate e te adornas com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas?
Se debalde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primipara e suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam tão certo como vive o Pai, certamente juram falso. Ah, Pai, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos. Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram os seus rostos mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Pai, o direito do seu Pai. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Pai, o direito do seu Pai. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque, desculpa, irmãos, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram, pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixarei eu te castigar estas coisas, diz o Pai, ou não me vingaria da nação como esta? Irmãos, aqui a vingaria seria julgar, tá? Ele julgaria uma nação como essa? Subi vós aos terraços da vinha, destrua, porém não de todo. Tirai-lhes as gavinhas, porque não são do Pai, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Pai. Negaram ao Pai e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Porquanto assim diz o Pai, visto que preferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Pai, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, e os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derrubarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Pai, não vos destruirei de todo. Quando disserdes, por que nos fez o nosso Pai todas essas coisas, então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim sereis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Pai, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem consigo mesmo, temamos agora ao Pai, que nos dá ao seu tempo a chuva, a temporã e a serôdia, que nos conserva as semanas determinadas da cega.
As vossas iniquidades desviam essas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos? Cada um anda espiando, como espreitam os passarinhos, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Irmãos, aqui quando ele está falando dessas gaiolas, ele está falando das igrejas, tá? Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Pai. Não me vingaria eu de nação como esta? Ou não faria justiça eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo, porém que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque o intuito que eu quero passar para vocês é que a verdade do nosso Pai não está sendo levada para as pessoas, e que as pessoas fazem o que elas têm no coração delas, a vontade do coração delas. E quando elas querem encontrar o nosso Pai, elas encontram a verdade, porque a verdade está sendo dita. É como eu falei para vocês, tem vários irmãos falando e fazendo a vontade do Pai. Que não sou só eu que estou fazendo vídeos, mas tem muita gente fazendo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a partir do momento que a gente abre a Bíblia e lê ela, a gente encontra a verdade. Porque o Pai, ele revela para a gente a verdade. Agora, quando a gente segue aos líderes, aos guias, aos pastores, a gente está aqui dentro da gaiola, como eu li para vocês. E eles fazem o que eles querem da gente. Se fartam com a gordura e a lã da gente. Porque eles não fazem a vontade do nosso Pai, que é ajudar os órfãos, a viúva, o estrangeiro. Eles não buscam ajudar os necessitados. E aqui está escrito, ó. Quando essas coisas chegarem ao fim, o que eles vão fazer, irmãos? Porque está tudo escrito aqui, mostrando que eles fizeram tudo contra o que o nosso Pai fez. Fazendo deuses de pau, de pedra, adorando ídolos, ao qual o nosso Pai não pediu. Ali, quando o Pai fala a respeito do povo, que eles andaram ali no deserto, o que o Pai estava falando, irmãos, é que a partir do momento que ele enviou a lei dele, se aquele povo quisesse ser dele e tivesse cumprido a lei dele, ele teria cuidado. Mas como eu falei no vídeo anterior para vocês, a respeito de Estevão, o Pai entregou eles para a milícia do céu. São os anjos que estão enganando eles, ao qual eles fazem imagens, ao qual eles dizem que são deuses, que aqui mesmo nosso Pai fala em Jeremias, né, o profeta dele, que não são deuses, são criaturas, são anjos. Eles estão sendo adorados pelos homens, se botando eles no lugar do nosso Pai. E os homens adorando eles, coisa que o nosso Pai nunca pediu adoração. Porque o nosso Pai, ele é amor e justiça, e a única coisa que ele quer que a gente faça é que a gente se ame uns aos outros, se ajude. Reparta o pão, a palavra. Tá bom, irmãos? Então o intuito aqui é passar para vocês, para que vocês entendam que a verdade, ela está sendo dita desde os profetas, mas que os homens fazem a vontade do coração deles. E aqueles que preferem as coisas do mundo, eles não vão fazer a vontade do Pai. E se vão se botar assim de pedra de tropeço, porque esses são assassinos espirituais. Por isso que o nosso Pai diz que não é para a gente temer aquele que mata o corpo, a alma, mas temer aquele que mata o espírito. Porque esses guias cegos que nada sabem, é isso que eles fazem. Tá bom, irmãos? Um forte abraço. Busquem ler, busquem a verdade. Porque os profetas do Pai, eles fizeram toda a vontade do nosso Pai. Tá bom? Um forte abraço a todos. Paz.